deixar essa luta me matar, desespero me tocar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está nas palmas de suas mãos. Eu creio num Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tocar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro duro na noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e haja fruto e o fruto da figueira, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e o fruto da videira pintar, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Me alegro em ti, Senhor, eu me alegro em ti, eu me alegro em ti. Ainda que os montes se abalem, ainda que os montes se abalem, ainda que as circunstâncias venham dizer não, ainda que o mundo inteiro conspire contra nós, ainda que as portas dos tempos se fechem, se nasce um novo cântico em nós, nos alegramos em ti, e toda casa são criadas e formadas novos lugares de oração. Nos alegramos em ti, Senhor, que és o Deus e a nossa salvação. E ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto da vide, e o fruto da figueira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda cante, não floresça e não haja fruto da vide, e o fruto da cante, todavia me alegra, todavia me alegrarei, todavia me alegra. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua boca, eu sou teu lar. Que mude as coisas
Espírito está realinhando, Senhor, o teu povo, para vivermos momentos de intimidade contigo, Senhor. Assim como construtor, tu és, Espírito Santo, construtor de nossas vidas, que constrói e refaz como tu queres, Senhor. Que muitas vezes nos chamas pela madrugada, que muitas vezes nos chamas, Senhor, para mudar os nomes de lugar. Saímos da zona de conforto, então estamos aqui, Senhor. Aceitamos, 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 aceitamos. Por isso dizemos: eis-me aqui, rendirei estou. Eu sou teu e tu és meu. Pode me impedir de eu te encontrar. A minha vida, o meu fome, que o meu ser é totalmente teu, é totalmente teu. Apenas desse encontro quero te ver e te conhecer. Fala comigo, fala comigo. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido
seja glória a Deus, seja glória para sempre, sempre a Deus, seja honra a Deus, seja glória. Talvez nós não estamos no mesmo espaço físico, mas no mesmo Espírito estamos conectados para te dizer que nem olhos viram e nem ouvidos ouviu e nem subiu ao teu coração. É o que Deus preparou para você, onde você está agora, na sua casa, seja ministrado. Amém. Muito boa noite, meus queridos. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui direto da Igreja das Nações de Teresópolis. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Que Deus possa falar poderosamente com você. Você que pode, compartilha esse culto aí com a gente, para que mais pessoas sejam alcançadas nessa noite, para que a palavra de Deus possa alcançar o maior número de vidas possíveis, para que, assim como você vai ser abençoado, também outros possam ser abençoados, porque eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente nessa noite. Eu queria deixar aqui uma palavra para a nossa reflexão nesse início desse culto, que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 32, uma palavra bem conhecida no nosso meio, dizendo assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas, 99,9% do Antigo Testamento em hebraico, alguns versículos de Daniel em aramaico e o Novo Testamento todo em grego. E essa palavra conhecer é uma palavra traduzida da palavra grega gnosko. E essa palavra ela tem um significado muito importante para a nossa vida nessas noites. Porque quando Jesus diz, e conhecereis a verdade, não se trata apenas de um conhecimento literário, filósofo, intelectual a respeito de Jesus Cristo. Essa palavra no original significa estar intimamente ligado, ter intimidade, estar envolvido. Queridos, e o segredo para a nossa vida é seguir em frente, para nós podermos ser alcançados pelo Senhor, para que essa libertação chegue em nossa vida, é conhecer Jesus de verdade, ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Muitos acham que conhecem Jesus, mas eles têm apenas um conhecimento intelectual a respeito de Jesus. O fato de eu conhecer a Bíblia toda não significa que eu conheço Jesus verdadeiramente. No livro de Jó, Jó disse o seguinte: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, agora os meus olhos te veem. No capítulo 42 de Jó, Jó, ele conhecia Deus pelo que ele ouvia falar, por aquilo que ele leu, por aquilo que os antepassados dele passaram. Mas chegou um momento na vida de Jó que ele reconheceu que ele precisava ter um encontro de verdade com Jesus, e tudo aquilo que ele passou na vida dele foi para levar ele a um conhecimento verdadeiro de Deus. Ele falou: agora os meus olhos te veem. Ou seja, Deus tinha se tornado real para Jó. E o que eu desejo nessa noite, queridos, é que Deus se torne real para você, que
Que você não tenha apenas um conhecimento literal, intelectual a respeito de Jesus Cristo, mas que você tenha um conhecimento de verdade, de se envolver, de se entregar plenamente a Jesus e ver Jesus agindo na tua vida, na tua casa, restaurando, libertando e te abençoando, queridos. Que você possa receber essa palavra em nome de Jesus Cristo. Nós vamos agora estar passando para o momento da oferta, um momento muito importante, né? Onde nós vamos entregar o nosso melhor ao Senhor. E eu queria chamar para trazer essa palavra para nós o nosso querido e amado pastor Hélio, trazendo uma palavra para nossos corações em nome de Jesus. Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um momento muito especial do nosso culto, quando nós temos uma palavra sobre prosperidade para a sua vida. Não a prosperidade que muitas vezes é alardeada por aí afora, mas é algo que diz respeito a sermos felizes, bem-aventurados, cheios da graça e do amor do Senhor. Isso é ser próspero. É alguém que pode desfrutar com alegria daquilo que o Senhor tem trazido para a sua vida, para o seu viver, para a sua vida cotidiana. Alegrando-se com aquilo que o Senhor tem colocado à nossa disposição, nas nossas mãos. E o que nós temos feito com isso que o Senhor tem trazido até nós? Como é que nós temos expressado a nossa gratidão ao Senhor com aquilo que Ele tem colocado à nossa disposição para que nós tenhamos uma vida mais feliz, uma vida mais alegre? Exatamente esse é o sentido de ofertar, é o sentido de dizimar, é o sentido de nós expressarmos ao Senhor a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele tem nos dado, por tudo aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Ora, Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, ele fala que Deus ama aquele que dá com alegria. E essa alegria precisa estar presente na nossa vida, no nosso coração, no momento que nós vamos entregar ao Senhor uma parte daquilo que Ele tem nos dado. Ora, o Senhor ele não fica ali contabilizando se eu estou dando 5%, 10%, 15%, 12,5%. O Senhor ele não age dessa forma. Muitas vezes nós somos muito da matemática humana. Na verdade, o Senhor ele olha para o nosso coração, para a disponibilidade do nosso coração, o quanto nós fazemos com alegria aquilo que nós precisamos fazer. Não por uma mera obrigação, não por uma mera formalidade. E muitas vezes nós erramos exatamente nisso. Tratamos desse momento, essa parte tão preciosa do culto, como uma formalidade. Na realidade, é uma oportunidade de nós expressarmos ao Senhor alegria e gratidão por aquilo que Ele tem nos dado. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nessa hora você possa expressar ao Senhor a sua alegria, a sua gratidão. Na sua tela está aparecendo ali algumas informações de contas bancárias para que você possa fazer isso, né, mesmo à distância, utilizando o seu aplicativo de banco, utilizando toda essa metodologia que hoje nós temos à disposição para transferirmos recursos de um lugar para o outro. Mas que você faça, não como uma mera ação bancária, mas que você faça isso como uma ação de gratidão ao Senhor. Há pessoas que ficam arrepiadas, o pastor vai falar de dinheiro, o pastor vai falar de contribuição, o pastor vai falar de recursos. Irmãos, nós precisamos ser muito realistas. Por que o Senhor coloca esses recursos nas nossas mãos? É para que nós possamos repartir. De que forma? Para que nós possamos empregar no reino e na expansão da obra do Senhor na face da terra. E como nós fazemos isso? Através da igreja. Para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam trabalhadas, nós precisamos entender que todo obreiro é digno do seu salário e nós precisamos ter essa concepção presente na nossa vida e no nosso coração. Que nós não tenhamos um coração mesquinho, que nós não tenhamos um coração endurecido no momento de contribuir, mas que nós possamos nos lembrar que nós estamos semeando para o reino, sementes que o Senhor mesmo nos deu, e que nós possamos semear as melhores sementes. E certamente, se fizermos isso com alegria, nós seremos imensamente felizes, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria, e que essa alegria não falte aos nossos corações. Amém, meu irmão, minha irmã?
Que você pense nisso, que você tenha isso presente na sua vida e no seu coração. E eu posso afirmar, com base naquilo que a palavra nos ensina, que se tivermos essa atitude de dar, de repartir, de investir no reino, certamente nós seremos mais felizes, mais bem-aventurados, mais prósperos. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Que o Senhor acrescente mais e mais tudo aquilo que você tem buscado diante do seu altar com fidelidade. O Senhor, Ele é fiel e justo. O Senhor é aquele que acrescenta vida aos nossos dias e que o Senhor esteja acrescentando vida aos seus dias. Que você, meu irmão, minha irmã, seja próspero, cheio da alegria e da felicidade do Senhor, para que você continue avançando, para que você continue superando as dificuldades, as lutas e as provações tão presentes nos nossos dias. Quando nós estamos no Senhor, nós somos mais prósperos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Deus abençoe o pastor Hélio por essa palavra poderosa que abençoou a nossa vida financeira, uma palavra de prosperidade. Chegou a hora dos nossos avisos, os avisos da semana. Terça-feira, lembrando a todos, às 8 horas da noite, pelo Zoom, nós temos o nosso Discipulando as Nações, com o pastor Neilando e sua esposa pastora. Um tempo importante, edificante, em que nós podemos estar sendo mentoreados, discipulados pelos nossos pastores. Então, que você possa estar presente aí, nesse tempo precioso que o Senhor tem nos dado através dos nossos pastores. Em breve também nós teremos a nossa academia de discípulos, um nível de discipulado, né, onde estaremos sendo ainda mais aprofundados no discipulado aqui na igreja. Temos também o nosso Quilo do Amor. Você que pode, você vem aqui na igreja, traga o seu alimento para que nós possamos estar montando cestas básicas, estar levando aonde pessoas têm precisado. E junto com esses alimentos, né, vamos estar levando a palavra do Senhor para que mais vidas possam ser alcançadas pelo Senhor. E no terceiro domingo temos a nossa Santa Ceia. Então você já vai se preparando aí, que em breve nós estaremos novamente ceando com o Senhor, um momento de comunhão na mesa do Senhor, e você não pode ficar de fora, você e a sua família. E nós queremos também louvar ao Senhor, né, pela recuperação dos nossos pastores sênior, pastor Fábio e pastora Judileia, que o Senhor tem recuperado a vida deles, tem renovado a saúde deles, e em breve estarão ministrando aquela palavra poderosa que o pastor Fábio e ela sempre ministram, né? Eu gosto muito de acompanhar segunda-feira eles, né, no Family Day. Você que pode, acesse o canal da nossa igreja sede, Igreja das Nações, no YouTube, para que você também possa ficar mais inteirado, mais próximo dos nossos pastores sênior. E nós também vamos estar orando essa semana, você que pode, tirando um tempo para orar pela recuperação dos nossos irmãos, Newton e Cláudia, Sérgio, pastor Marcos e sua esposa, a pastora, para que o Senhor possa estar renovando eles cada vez mais. E nós temos um evento especial esse mês, dia 13, às 19 horas, nós teremos uma live de adoração profética. Meu irmão, esse momento vai ser marcante. Você não pode faltar, que você possa compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Nós teremos uma live pelo Facebook e pelo Instagram, com o nosso pastor Neilando e André Leone, um momento imperdível de adoração e louvor profunda no Senhor. Vai ser um momento em que Deus vai marcar a sua vida poderosamente. Nós vamos estar agora orando pela família e logo após estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Vamos agora colocar nossa família diante do altar. Coloca a sua família, os seus queridos, para que o Senhor possa estar abençoando em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, onde você estiver, feche os seus olhos, né? Vamos falar com Deus, vamos clamar pelas nossas famílias, né? E que cada um agora possa estar orando junto conosco. Senhor amado, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, cada um agora que nesse momento, Senhor, aonde estiver na sua casa, Senhor,
que cada um, Senhor Deus, possa estar recebendo, Senhor, de Ti nessa noite, que cada família seja abençoada, Senhor, que cada um, Senhor, possa estar intercedendo pelos seus filhos, pelo seu familiar, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor. Nessa noite nós te clamamos, Pai, pela Tua cura, Senhor, pela Tua graça, Senhor, e que nós possamos estar cada dia mais confiados em Ti, Senhor, na Tua palavra, firmes nas Tuas promessas, Senhor. Senhor, que nós sabemos que estamos passando uns dias difíceis, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, Senhor, que nós não estamos sozinhos, Senhor. Por isso eu te peço nessa noite, Pai, vai agora, Senhor, a cada lar, que Teu Espírito Santo esteja visitando cada família nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora nós vamos estar ouvindo uma palavra poderosa com o nosso querido pastor Rodrigo. Graça e paz, Igreja do Avivamento, graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Com muita satisfação, com muita alegria, que nós estamos aqui hoje para compartilhar uma palavra de Deus, para compartilhar algo das Escrituras com você. E eu queria convidar você a estar comigo nesse pequeno período, compartilhando uma palavra. E o título dessa ministração é O Propósito da Tribulação. Eu queria te fazer uma pergunta. Você conhece o que significa lapidação? Para a gente começar a falar sobre esse tema, eu preciso te explicar algo. Lapidação é uma técnica para se modelar, para se amoldar um material. Geralmente, a gente faz lapidação de pedras preciosas. Mas também lapidação pode ser feita em metais, em outros materiais. O material que você tira da natureza, que você tira ele sem nenhum trabalho, um material, vamos dizer assim, cru, e que precisa ser lapidado para que se dê a ele o devido valor. No processo de lapidação, o material ele é pressionado, recebe pressão contra a superfície de um disco que vai moldando ele. Então, ser lapidado é receber pressão. Ser lapidado é uma técnica de amoldurar, de dar forma a algo que parecia ser bruto, tirado da natureza bruta. Depois de dito isso, eu queria ler com você um texto que está em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Acompanha comigo. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Amém? Eu vou esperar você abrir a palavra. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Deixa aberto sua Bíblia aí que a gente vai usar muito, tá? Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Olha, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui e está dizendo da perspectiva de Deus acerca da tribulação. Ele está dizendo aqui que a nossa leve e momentânea tribulação. Todas as vezes que eu leio esse texto eu fico me perguntando de onde que ele tirou isso? Porque diante de mim as tribulações elas não parecem ser leves, não parecem ser momentâneas. Mas nós vamos entender por que Paulo escreve isso. Você sabe o que é uma provação? Você sabe o que é essa palavra, provar?
Provação é diferente de tentação. Tentação é uma coisa e provação é outra coisa. A Bíblia diz que a gente tem que fugir da tentação, não fugir da provação. Provação são testes, irmãos. Provações são tribulações. Provações são aflições, né? E Deus nos chama para passar por isso, né? Eu lembro que em João, no capítulo 16, no verso 33, a Bíblia diz que Jesus falou aos discípulos, disse: no mundo tereis aflições, no mundo tereis provações, no mundo tereis testes, provas, mas tem de bom ânimo, mas se alegre, porque eu venci tudo. Jesus venceu a morte, Jesus venceu as provações, porque Jesus também foi muito provado. Jesus venceu o mundo. E aí, falando acerca disso, eu quero trazer algumas considerações acerca das provas, para mim e para você. Primeira coisa, a vida não consiste só em provas. Algumas duram um pouco mais do que outras, mas é porque às vezes a gente encontra o irmão, né? O irmão está sempre na prova. E aí, irmão, como você está? Estou na prova. E aí, irmão, como você está hoje? Estou na prova. E amanhã? Na prova. E ontem? Na prova. Está na prova sempre, irmão. A vida não consiste só em provas, não. Pode ser que a sua prova esteja durando um pouco mais, mas você pode ter certeza de uma coisa: você vai sair dessa prova. E se essa prova está acontecendo, ela é leve e momentânea, porque quando você sair dela, você vai lembrar que durante todo o seu período de prova, Deus esteve com você. Segunda consideração: o propósito de Deus não é nos reprovar. Porque às vezes a gente vê Deus como aquele professor carrasco, né? Como aquele professor tirano, que quer nos reprovar a qualquer custo. Eu tinha um professor na minha formação na academia militar, de geometria descritiva. Acho que ninguém aqui, tirando o pastor Hélio, estudou geometria descritiva. Nossa! E a gente olhava para ele e a gente tinha medo dele. Porque, principalmente quem não estava entendendo a matéria como eu. Porque ele explicava rápido e muitas das vezes eu tinha vergonha de perguntar, achando: olha, ele já vai ver que eu não sei de nada e vai querer me reprovar. Então Deus não é assim. Deus não tem a intenção de nos reprovar. Deus nos coloca em algumas provas, e às vezes nós nos colocamos em algumas provas, mas Deus nunca teve a intenção de nos reprovar em provas que Ele nos colocou. A terceira consideração que eu quero fazer é a seguinte: algumas escolhas que nós fazemos equivocadas não podem ser consideradas como prova. Sabe por quê? E eu vou dar um exemplo. O irmão tirou uma carteira de CNH, fez a prova, fez o teste e recebeu a sua habilitação. Ao andar de carro e entendendo da legislação, ele sabe que ele não pode ultrapassar o limite de velocidade, senão ele pode ser multado e pode levar pontos na carteira. Pois bem, acontece que o Detran envia uma cartinha para a casa desse irmão dizendo o seguinte: olha, sua carteira foi cassada porque você atingiu o limite de pontos que você podia perder, 21 pontos, se eu não me engano. E agora nós não temos mais como permitir que você continue habilitado. Você vai ter que fazer aula de reforço, você vai ter que fazer outra prova, você vai ter que fazer outro teste para poder reaver sua carteira. E aí você encontra o irmão e pergunta assim: irmão, como é que você está? Aí o irmão fala: olha, eu estou na prova, porque o Detran cassou minha carteira. E a culpa foi de quem? Então a gente precisa entender que algumas escolhas equivocadas que a gente considera como prova, que é culpa nossa. Foi a gente que escolheu. É a consequência das nossas escolhas. Então, muitas vezes estamos passando por situações que nós nos incluímos, que as nossas escolhas nos fizeram entrar
naquela situação. Então eu quero lhe dizer que isso não pode ser considerado prova. Eu lembro que uma vez um irmão me procurou, me pedindo oração porque estava com uma forte dor no estômago, isso num culto da noite. E eu perguntei, e nós oramos. Eu orei com ele. Ele disse, não, irmão, Deus vai te curar. E eu orei com ele, e no final daquela oração, depois do culto, eu perguntei para ele, irmão, você tem sempre essas dores? E ele falou assim, não, pastor Rodrigo, eu tenho essa dor só quando eu como carne de porco. Uai, se você sabia que não podia comer carne de porco, por que você comeu? Está entendendo? Então isso não pode ser uma prova, irmão. E nem pode dizer que foi o inimigo que fez a carne de porco arder no seu estômago. Então isso não é prova, isso é consequência das nossas escolhas. E tem uma quarta consideração aí, que faz ligação com ela, porque nós temos ouvido muito sobre o tema paternidade nos dias de hoje. E Deus é um Deus que é pai, Ele é um Deus que cuida mesmo, mas deixa eu falar uma coisa aqui para você. Deus é um Deus paterno, mas Ele não é um Deus paternalista. Ele não vai fechar os olhos deles para o seu erro. Deus não vai passar a mão na sua cabeça. Deus não vai nos livrar das escolhas erradas que nós fazemos. Não vai. Então Deus é um Deus paterno. Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai. Mas nós distorcemos o conceito de paternidade, achando que se o meu filho atropelar alguém de carro, bater em alguém de carro e for preso, eu como pai tenho que ir lá soltar ele e passar a mão na cabeça dele e está tudo resolvido. Deus não é assim. Você irremediavelmente pagará o preço das suas escolhas. Se elas forem em Deus, elas têm um propósito. Se elas não forem em Deus, elas também têm um propósito: nos ensinar a obedecer. Quinta consideração. Então, se existem as provas, se existem os testes, se existem as provações, coisas que eu me coloco, coisas que Deus me coloca, e eu quero lembrar você que Jesus foi levado ao deserto no início do ministério dele. Jesus, que era Deus, foi levado ao deserto, foi ao deserto para ser provado. Essa era uma prova que Deus estava lá. Deus estava levando, conduzindo Jesus para aquela prova. Então, existem provas sim, que nós passamos e que é Deus nos conduzindo por ela. Eu te pergunto, por que então que existem as provas? Porque Deus quer usar as coisas que acontecem na minha e na sua vida com um propósito. Tudo tem um propósito. Abra sua Bíblia comigo em Romanos. Romanos capítulo 8, Atos Romanos, um pouquinho para trás. Romanos capítulo 8. Vou esperar você abrir. Romanos capítulo 8, verso 28 e verso 29. Romanos 8, verso 28 e verso 29. É um texto conhecido da palavra. A gente conhece esse texto, tá? Romanos 8, 28. Vamos começar pelo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Romanos, capítulo 8, verso 28 e 29. A primeira coisa aí que está escrito, no verso 28 diz, sabemos. Você sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Quando o texto fala de saber, o texto fala de que nós sabemos, né? Significa que ele está dizendo que Deus não perdeu o controle. Tudo que está acontecendo,
seja por nossa escolha ou indiferente da nossa escolha, todas essas coisas estão no controle de Deus. Todas elas. Um exemplo disso é a história de Josué e Caleb. Josué e Caleb estavam para entrar na Terra Prometida. Mandaram os espias lá. Voltaram os espias com aquele relatório triste. E aí, por causa disso, 40 anos se passaram. Olha, eles foram fazer um vestibular que a preparação era 40 anos. Quantas pessoas entraram? Quantas pessoas passaram na prova? 2. Josué e Caleb. Então vamos dizer assim, de 3 milhões de pessoas inscritas no vestibular, só 2 conseguiram ser aprovadas na prova. Por quê? Porque não sabiam que apesar dos gigantes, apesar de tudo, todas as coisas estavam no controle de Deus. A segunda coisa que diz é que essas coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Deus quer cooperar com todas as coisas que acontecem na sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas tem uma continuidade. Eu vejo muitas vezes as pessoas citando esse texto somente a primeira parte do versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu faço a seguinte pergunta: você ama a Deus? Olha, todas as coisas cooperam para o bem. Tem uma condição. Na verdade, tem 2 condições. Daqueles que amam e que andam segundo o seu propósito. Então, se você ama e anda segundo o propósito, todas as coisas cooperam. Mas você ama a Deus? E aqui é só para quem ama a Deus. E assim, para resumir, para não ficar estendendo demais, falar sobre o amor de Deus, para mim, amar a Deus significa obedecê-lo. Então, se você obedece a Deus, você ama a Deus. Se você obedece ao Senhor, você o ama. Se você obedece à palavra de Deus, você ama a Deus. Então, todas as coisas cooperam para o seu bem. Se você amar a Deus. E que mais? E andar segundo o seu propósito. E aí a segunda pergunta, que eu não vou responder, eu vou deixar para você responder. Qual é o seu propósito? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Deus não te chamou para você passar um tempo na igreja. Deus não te chamou para você ter um tempo aprendendo a Bíblia somente. Não que não seja importante aprender, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, mas tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Inclusive o propósito pelo qual passamos por muitas provas, muitos testes, muitas tribulações. É não somente produzir em nós a semelhança de Cristo. Você vai ver e vai aprender, com o passar dos anos, que muitas provas e muitas tribulações vêm sobre nós para nos ensinar a ser parecidos com Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele aprendeu através daquilo que ele sofreu, do sofrimento. Então essa é a nossa escola, a nossa didática. Essa é a forma de crescermos no Senhor, passando por lutas, por provas, por tribulações, não a vida toda, e nem tudo é só vitória, irmão. Olha, eu tenho muita dificuldade, eu vou confessar uma coisa para os irmãos, eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas que só contam vantagem. Eu tenho muita dificuldade por pessoas que só falam de vitória. Sabe por quê? A nossa vida não é só vitória. A nossa vida tem muitos percalços.
tem muitos tropeços. Tudo bem que de vez em quando você leva uma topada e até a topada te empurra para frente. Mas assim, não é fácil, irmão. Não é simples. Então assim, às vezes eu fico olhando alguns irmãos que falam que é só vitória, tudo é a vitória, e eu fico preocupado com isso. Porque eu fico achando ou que eu não sou convertido, né? Porque a minha vida não é só vitória, ou que aquilo que aquele irmão está falando, ele é de outro planeta, né? Ele não é daqui, porque ele não sofre nada, deve ter algum problema, está dormente a vida dele, porque ele não sente nada. Então assim, Jesus aprendeu pelas coisas que ele sofreu, e nós, como discípulos de Jesus, precisamos entender que o objetivo, o propósito das tribulações muitas vezes é nos moldar como moldou Jesus. Para terminar, eu gostaria de falar sobre o que a tribulação produz. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Volta um pouquinho aí. Romanos 5, verso 3 e verso 4. Romanos 5, verso 3 e verso 4. É um texto conhecido também da palavra de Deus. Diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, Deus não quer que você seja provado sem que isso produza alguma coisa. Aqui a palavra do Senhor está falando sobre a tribulação produzindo em nós mudanças, produzindo em nós caráter, produzindo em nós perseverança, produzindo em nós fé. Então, se você está passando por tribulações nesse momento, querido, que Deus te colocou nesse lugar, não foi uma escolha sua. Deus quer moldar o seu caráter. Deus quer te fazer resistir às pressões. Deus quer te fazer perseverante no meio da adversidade. O que você está passando hoje está moldando, está trabalhando o seu caráter. Está moldando, está trabalhando a sua vida. Deus está promovendo isso. Deus está fazendo e fortalecendo você. É interessante. Essa é uma das primeiras coisas que a Bíblia fala, e que eu me lembro quando fala sobre a tribulação, o propósito da tribulação, é essa produção de perseverança, de caráter, de experiência, de esperança. Precisamos ser escravos da esperança, como diz Zacarias 9. Nós somos escravos da esperança. Somos agarrados a esse Deus. Somos daqueles que creem. Segunda coisa que a tribulação produz. A tribulação produz intimidade. Jó, capítulo 42, verso 5. Jó diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te contemplam. Agora eu tenho intimidade. Sabe, Jó era um homem crente, era um homem temente ao Senhor, fazia ofertas. Lá no início do livro, Jó era alguém sem nenhuma, sabe, nada que pudesse denegrir a imagem de Jó. Jó era um homem de Deus. Mas ao final do livro, depois de passar por todas aquelas provas e por todas aquelas tribulações, Jó chega à conclusão que faltava a ele intimidade. Quanto mais tribulação, quanto mais prova, irmão, você estiver passando, mais íntimo de Deus você é. E quanto mais íntimo de Deus você for,
mais maduro você será. E quanto mais maduro você for, menos criança você será. Então, no meio dessa provação, no meio dessa luta, busque a sua intimidade com o Senhor. Busque intimidade com Deus. Porque Deus tem coisas preciosas para seus filhos maduros, não para crianças. Terceira e última coisa que a tribulação produz está lá no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 2, o verso 3 e o verso 4. Tiago, capítulo 1, verso 2, 3 e 4. Diz assim: meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Olha que coisa linda. Deus nos prova para nos tornar completos. Deus nos prova para tirar de nós o exato valor que nós temos. Deus nos prova para nos trazer alegria. Quando eu leio isso, tende por motivo de alegria passar por provação. Não é assim, né, irmão? Não é. Tem até a música, vai passando pela prova dando glória a Deus. Mas quem está na prova não está dando glória a Deus. Está aflito, está triste, está angustiado. Mas aqui essa alegria não é a alegria de dar gargalhada, não. Não é a alegria do humor, não. É a alegria da confiança. É a alegria de saber que Deus está conosco. Na tribulação a sua fé está sendo fortalecida, testada para que você saia mais fortalecido. E sabe, muitas vezes nós temos palavra para todo mundo, né? Um irmão procura, você tem uma palavra para ele, passando por uma tribulação. Um outro irmão que procura, você tem uma outra palavra para dar para ele. Você tem palavra para todo mundo. E para você, no meio da tribulação, é hora de viver a palavra. É nesse momento que você precisa crer em tudo aquilo que você pregou, em tudo aquilo que você ouviu, em tudo aquilo que você falou da parte de Deus. É nesse momento que nós exercemos a nossa fé. É nesse momento que nós colocamos à prova todas as coisas pelas quais nós cremos. Então, se você está hoje passando por uma tribulação, passando por uma situação difícil, eu quero te dizer que tudo isso vai passar. E Deus tem um propósito nessa tribulação. Você vai sair com seu caráter moldado. Você vai sair cheio da convicção plena de quem Deus é na sua vida. Você vai sair mais íntimo de Deus. E melhor que tudo, você vai sair confiante que Deus está com você nessa e em qualquer outra tribulação que você vier a passar. Creia que Deus tem um propósito nas tribulações. No meio dessa pandemia, Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito para a sua vida, em nome de Jesus. E para terminar, como nós começamos falando sobre o processo de lapidação, eu queria te falar um pouco sobre como funciona a lapidação de um diamante. Porque sim, você é uma joia preciosa para o Senhor. Para se lapidar um diamante, você precisa saber aonde aquela pedra bruta pode ser alterada. Porque existem alguns diamantes que no seu processo de criação, de confecção, né, e às vezes até de extração, devido a alguma pancada, ele vai apresentar pequenas rachaduras internas. Se você não souber como lapidar, você pode estragar o valor daquela pedra. Então,
Quem lapida um diamante precisa saber exatamente aonde ele pode ser e onde não pode ser alterado. Ou seja, no processo de lapidação, esse processo de lapidar pela sua veia. Olha que coisa interessante. Deus nos conhece e quer nos lapidar pela nossa veia. E o que eu achei mais interessante ainda é que para fazer esse processo de lapidação é usado um instrumento em forma de disco que é confeccionado com 3 produtos. Ele é de ferro fundido, nele tem o pó do diamante, porque é um diamante cortando outro diamante, e ele é provido de azeite. Olha isso. Que Deus use o seu azeite para nos moldar. Que o Senhor use o seu azeite e a pressão e as tribulações para retirar de nós o valor de uma verdadeira pedra preciosa que cada um de nós somos para o Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Seja perseverante na tribulação, creia que Deus não desistiu de você. Graça e paz da parte do Senhor Jesus sobre a sua vida. Um beijo no seu coração do Pastor Rodrigo. Deus abençoe você. Muito bem, meus queridos. Quero agradecer aqui ao Pastor Rodrigo por essa palavra abençoada. Que Deus possa ter falado com você poderosamente nessa noite. Nós estamos agora encerrando o nosso culto. Foi um prazer tê-los conosco. Que domingo que vem você também esteja conosco. Você que talvez tenha assistido essa live a convite de alguém. Que Deus possa ter te abençoado. Nós vamos agora estar recebendo a bênção apostólica com o nosso pastor, o pastor Hélio. Que Deus possa te abençoar, querido, que você tenha uma boa noite, uma ótima semana. Meus queridos irmãos, que você possa aplicar a palavra que você ouviu nesta noite, na sua vida, durante essa semana, que você possa meditar nessa palavra. E que você não deixe de estar orando. Continue orando pelos aqueles tópicos que nós fizemos na semana passada, principalmente sobre a batalha espiritual, sobre a guerra espiritual, porque às vezes a gente fica só vendo o físico, mas em cima tem uma batalha muito grande. A palavra diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados, né, que estão nas regiões celestiais. Que a gente possa, né, manter esse propósito de orar durante a semana pelas nossas autoridades e pelo nosso país. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. E que o Senhor ele derrame graças sem medida sobre o teu viver no decorrer dessa jornada. Que essa semana seja uma semana de vitórias, seja uma semana de conquistas, seja uma semana de boas novas e principalmente seja uma semana de cura em nome de Jesus. Amém.